Elton, boa tarde. Boa tarde. Seu nome e sua igreja? Elton Santos Amaral, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pastor, como o senhor viu o trabalho desenvolvido no Vale do Jequitinhonha, de caráter social e evangelístico, como o senhor enxergou aquele trabalho? O trabalho no Vale, essa viagem que nós fizemos, para mim foi fantástico. O caráter social foi surpreendente. Nós ouvimos bastante falar da pobreza, da necessidade. Para mim, particularmente, foi a primeira vez que eu visitei aquela região e, de fato, eu pude presenciar e ver com meus olhos a grande necessidade social. Questão de alimento, estudo, saúde. Realmente é uma região muito carente, muito necessitada, espiritualmente também, socialmente e espiritualmente. Ao mesmo tempo que você via no olhar deles a necessidade de um alimento, a necessidade de um socorro, de uma ajuda, também o olhar deles tinha um olhar de socorro. E quando falávamos de Jesus, da esperança em Cristo Jesus, aquilo também enchia os olhos deles de alegria, de esperança e, em contrapartida, também o nosso que estávamos ali participando dessa viagem. Como aprendizado, o senhor recomendaria esse trabalho para as igrejas? E se recomendaria, por que? Recomendaria com certeza. Para mim, particularmente, foi transformador. Aquela viagem, de fato, ela abriu, né? Como eu disse, nós sempre ouvimos falar de uma região carente, uma região necessitada, e indo lá, vendo e comprovando essa necessidade, eu não só recomendaria, como, de fato, eu creio que a nossa igreja hoje, estamos aí, abraçamos aquela região, não simplesmente fomos, a ir, isso transformou a nossa visão quanto à necessidade daquele local. Então, nós, indo a essa viagem, abriu, eu creio, este caminho. O que temos falado com os irmãos, que é impossível ir lá e não se apaixonar com aquelas pessoas, com aquele local, com a necessidade. E hoje eu particularmente, não tem um dia sequer que eu não passe sem pensar, sem orar, sem pensar em algo que nós podemos fazer, o que podemos fazer como igreja, pessoal, sentido espiritual, sentido social. E sim, recomendaria. Eu creio que você precisa ir lá, você precisa conhecer, você precisa viajar, sair da sua casa, sair da sua igreja e ir conhecer, para que de fato você possa ajudar também. A deficiência na pastora é maior espiritual ou é social? Ou são as duas? Pastor Levil, eu creio que, a primeiro modo, nós assustamos com a questão social. De fato, um povo abandonado, parece um povo esquecido, um país tão rico, tão grande, e nós muitas vezes nos vemos concentrados só aqui nas grandes cidades, nos polos, e quando nós vamos, não é muito longe, muito próximo, muito perto de nós vemos um Brasil, parece que ponta cabeça, invertido. E a primeiro momento isso nos assusta, essa grande necessidade social daquele povo. Mas eu creio que a necessidade espiritual também anda de mão dada, São irmãs gêmeas, a necessidade social e a necessidade espiritual. E é impossível nós trabalharmos só o espiritual e abandonarmos o social. E também, ao mesmo tempo, abraçarmos, trabalharmos a questão social e não também trabalharmos essa questão espiritual. Custou muito a sua igreja abraçar esse projeto, pastor? Não, creio que não. Eu creio que as pessoas que foram, o que nós temos pós a viagem, o que nós temos conversado é a questão espalhar essa ideia. Eu creio que as pessoas que foram voltaram sensibilizadas, voltaram tocadas, voltaram, eu creio que é um sentimento uníssono, essa questão da necessidade, assim, aquilo lá agora é nosso, precisamos fazer parte da história daquelas pessoas. E agora, de fato, é trabalhar para que essa visão se espalhe
em toda igreja, outras igrejas, outras pessoas. E o que nós temos visto hoje é isso, não só a nossa igreja, mas amigos, colegas de trabalho que têm de fato ajudado, contribuído e perguntando, né, o que eu posso fazer por esse projeto. Nós agradecemos, pastor, por sua entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus os abençoe. Você precisa conhecer o Vale.